Glória a Deus. Irmãos, essa palavra de hoje, nós vamos ver, a gente já meditou um pouquinho lá na live de sexta-feira, né? Nós falamos um pouquinho sobre ela, sobre se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, que no tempo de Deus, ao seu tempo, Deus irá nos exaltar. Amém, irmãos? E aqui é o próprio Pedro falando sobre isso. Quem é o Pedro? É aquele que recebeu as instruções direto de Jesus, né? Então ele recebeu a palavra de Jesus, o ensinamento, e Jesus, né, falou para ele que ele seria o líder da igreja. E aqui ele deixou registrado para nós alguns ensinamentos que são muito importantes para todos nós. Amém? Então vamos ver aqui, no capítulo 5, versículo 6, diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Diga glória a Deus. Então está falando aqui que nós temos que nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, nos colocando debaixo da poderosa mão de Deus, na obediência de Deus, que a seu tempo, no tempo de Deus, Ele vai nos exaltar. E eu acredito, irmãos, que nenhum de nós, né, não tem nenhuma pessoa que não queria ou não quer ser exaltada por Deus. Quem não quer ser exaltado por Deus? Quem não quer ter o coração cheio de paz, de alegria, cheio da vida do Espírito Santo? Quem não quer ter saúde, né? Quem não quer ter a vida sentimental abençoada? Quem não quer ter a família em paz, unida, abençoada ou até mesmo salva, né? Então nós vemos até na área financeira, né? Deus quer nos exaltar. Às vezes a pessoa acha que exaltar, sei lá, é ser milionária. Às vezes é uma pequena coisa que a pessoa deseja e Deus proporciona para ela aquilo, e ela pode então se realizar aquilo que ela conseguiu. Amém, irmãos? Então muitas vezes a pessoa quer, né? Todo mundo quer que Deus exalte, só que poucos são aqueles que se colocam debaixo da poderosa mão de Deus. Como diz aí, chega a falar, se humilhar, ou seja, reconhecer a autoridade divina, a vontade de Deus acima da nossa própria vontade. O que a gente vê às vezes, irmãos, e a gente fala de maneira geral, a palavra que a gente tem pregado também, a gente tem postado no YouTube, no Facebook, né? Tudo para divulgar a mensagem do Evangelho, não só para nós, isso é de maneira geral que eu estou falando, né? Que muitas vezes tem pessoas que ela quer que Deus responda o seu pedido, que Deus faça o que ela quer. Inclusive ela às vezes até coloca, como eu já vi, pessoas sendo mandadas a colocar Deus na parede e dizer: o Senhor vai fazer isso aqui. Só que aqui nós estamos lendo: nós devemos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Muitas pessoas querem que Deus faça a sua vontade, só que quando Deus pede para ela perdoar, para ela largar um pecado, para ela orar mais, sacrificar a carne, ou até mesmo em algum momento se doar mais para Deus, né, naquilo que Deus deseja, ela fica demorando. Quando faz ainda, né? Às vezes Deus pede: faz isso, faz aquilo, larga aquilo outro, vai orar mais, vai fazer isso e aquilo outro, e ela diz: não, eu vou. E aí passa um mês, passa um ano. Quando, né, a pessoa faz, às vezes ela nem faz aquilo que Deus pediu, o que a palavra ensina, mas ela quer que Deus responda a ela. Você está compreendendo? Sim ou não, irmãos? E aqui está dizendo: não tem como Deus exaltar se eu não me humilhar debaixo da sua poderosa mão. Eu tenho que reconhecê-lo para que então Ele venha me exaltar. Não é a igreja, irmão. Você pode escutar um monte de promessa por aí, viu? De pastor, de igreja, de religião, seja de quem for, que vai te exaltar. Vem aqui que eu vou resolver a tua vida. Vem aqui que eu vou orar
lá e vou mudar a tua história, vou fazer tudo por você. Você pode ouvir um monte de promessas, só que, meu irmão, se Deus não exaltar, ninguém consegue exaltar. Amém, irmãos? Porque é Deus que exalta, não é o homem, não é na vontade humana. Se eu não me humilho, Deus não vai me exaltar. Se eu continuar fazendo a minha vontade e não reconhecê-lo na minha vida, eu posso clamar, gritar, espernear, subir monte, descer monte, ficar orando aí 500 horas, jejuando, fazendo tudo. Deus não irá me exaltar. Eu preciso entender que eu preciso me colocar, me humilhar debaixo da poderosa mão dele. Diga glória a Deus. E para a gente entender melhor o que Pedro está falando aqui, irmãos, nos versículos anteriores ele fala um pouco sobre o que seria, o nosso dever, podemos dizer assim, como nós deveríamos agir, se colocando debaixo dessa poderosa mão. Vamos ver lá no versículo 2, no mesmo capítulo 5. Se você não achar aí, não tem problema, o importante é ouvir a palavra de Deus. Amém? Depois você lê em casa. Aí, o que diz aí, irmãos? Até antes de ler aqui no versículo 2, fala sobre apacentar o rebanho de Deus, E um exemplo aqui, esse capítulo 5 de 1 Pedro, é onde Deus nos deu o nome do nosso ministério. Esse ministério foi fundado há 9 anos atrás, à base de oração, buscando a direção de Deus. Eu não briguei com ninguém para fundar esse ministério. Amém, irmãos? Porque muita gente aí sai por aí fundando igreja, abrindo igreja, porque brigou, se desentendeu com alguém e saiu. Ninguém me expulsou, ninguém me tirou da igreja. Eu fui lá e falei o propósito do meu ministério e me desliguei da igreja, olhando olho no olho do meu líder. Amém, irmãos? E falando que eu não concordava com extorquir as pessoas, ficar falando toda hora de dinheiro e coisa parecida, e vincular a bênção de Deus com dinheiro, oração com dinheiro e assim por diante. Amém? Esse foi o meu motivo de fundar, que Deus tocou para a gente fundar o ministério, o rebanho de Cristo. Diga glória a Deus. Então aqui é uma palavra que mostra a maneira de nós agirmos no nosso ministério. Amém, irmãos? E aí que a gente segue não o que alguém fala, o apóstolo, o bispo da atualidade. Não, a gente segue o que Pedro aqui deixou registrado para nós. Quem recebeu direto de Jesus o chamado. Então não é qualquer um que a gente está falando aqui. É um homem que Jesus ensinou homem a homem, carne a carne, olhando o olho no olho. Amém, irmãos? E claro, depois ele foi cheio do Espírito Santo, Pedro, Então o que a gente vê? É algo muito importante, por isso que eu estou frisando bem. E aqui nesse texto foi da onde saiu o nome do ministério. Fala rebanho de Deus, só que daí, como a gente sabe que quem é o nosso Salvador é Cristo, e a gente resolveu colocar rebanho de Cristo. Amém? E depois fala aí que o rebanho pertence a Cristo. Amém, irmãos? Ele é o sumo pastor. Diga glória a Deus. Agora vamos ver aí o que ele fala sobre isso. Diz assim, versículo 2: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Olha só o que está escrito aí: não por força, mas voluntariamente. Amém, irmãos? Vamos focar, não vamos falar agora do propósito do nosso ministério, mas daqui a pouco a gente vai ler aí que fala de torpe e ganância, Mas o que está falando aqui, irmãos? Que eu, como pastor, o Pedro está se referindo aos pastores, e ele está dizendo: você tem que ensinar, cuidar das pessoas, para que elas aceitem e façam as coisas voluntariamente. Eu não posso forçar a pessoa. Você está compreendendo? Então, muitos deixam a vaidade. Eu estou falando não só de pastor, eu estou falando de maneira geral. Para todos nós serve a palavra. Muitas pessoas, elas ultrapassam o limite.
ela acha que porque ela é de Deus ou porque ela tem Jesus, ela pode forçar os outros a fazer o que ela faz e obrigar, como se diz aí, colocar Jesus a goela abaixo. E nós mesmos, se estamos aqui, não foi dessa forma que a gente veio, ninguém nos forçou, a gente decidiu se voltar para Deus e tirar tempo para buscá-lo. Foi algo voluntário, veio da nossa vontade. Diga glória a Deus. Você está compreendendo? E aqui diz: não é para cuidar desse rebanho por força, né? Não é por força, mas voluntariamente. O que seria isso? Eu ensino a palavra para você, eu prego a mensagem, mas é você que decide obedecer ou não. Não é eu que vou te forçar. Outro dia, irmãos, eu atendi um caso de uma pessoa, vou dar esse exemplo, né? Não estou falando de igreja nem de pessoa, estou falando de exemplos de coisas que as pessoas fazem e forçam as outras a fazer, que não tem fundamento bíblico. Uma pessoa que eu atendi, orei, foi dito para ela que não era para deixar impor as mãos nela. Aí eu pergunto para você, Jesus disse: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Como é que eu vou dizer, ninguém pode botar a mão sobre a tua cabeça? Como assim? Eu vou impor isso para a pessoa que não tem fundamento bíblico. Você está compreendendo? Isso é a pontinha do iceberg. Tem muitas pessoas que proíbem as outras, né? Colocam um monte de regra, né? O pastor ou o líder querendo mandar na vida da pessoa, proibir isso, proibir aquilo, até às vezes por causa que a gente dá essa liberdade para as pessoas decidirem, que a gente vê um monte de lobo aí querendo tirar as ovelhas da nossa igreja. Né? Só que a decisão também é sua. Você é adulto, aí tem gente que diz: mas tem que proibir, tem que ir lá e obrigar, né, a pessoa a ficar na igreja, obrigar. Meu irmão, cada um de nós somos adultos e as decisões é nossa, voluntária. Ninguém tem que te forçar nada. Eu não vou forçar nunca uma pessoa a ficar na nossa igreja. Quem está compreendendo, pastor? Eu vou ensinar a palavra, vou mostrar o ensinamento e eu vou entender o meu limite. Eu posso mandar na minha vida, eu posso dirigir e dominar o meu coração, até porque a gente fala do Espírito Santo, que o Espírito Santo traz o domínio próprio. Amém, irmãos? A gente até é contra esse negócio de ficar descontrolado, saltando, pulando e sem controle, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é domínio próprio. E aí você vê às vezes pessoas descontroladas dizendo que é o Espírito Santo pulando, saltando, gritando, fazendo um monte de estardalhaço, e aí todo mundo diz: é o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo não é invasor, ele traz domínio próprio para o nosso coração. Amém, irmãos? Quem está compreendendo, pastor? Então o que a gente vê? A gente ensina a palavra, ensina o Espírito Santo e a palavra, e a pessoa vai decidir: eu quero obedecer, eu quero seguir, eu não quero. É a lei de Deus. Até tem casos de pessoas que vêm às vezes falar para o pastor: como é que pode fulano estar na igreja, ciclano desse jeito está na igreja, como se o pastor fosse responsável por aquela pessoa, como se o pastor pudesse intervir e mandar e desmandar na vida pessoal dela. Isso não existe, irmão. Se tem lugares aí que é feito sem base bíblica, porque o pastor não tem essa autoridade, o pastor não tem domínio. Você não pertence a mim, você pertence a Cristo. Lembra do início aqui? Rebanho de Deus, você pertence a Deus. O nosso papel é ensinar. E aí, como a gente está falando aqui de orgulho, né, de se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, isso inclui. Isso está falando aqui de humildade. Eu vou mostrar para você. Se fala aqui sobre humildade, porque se eu fosse orgulhoso, se eu deixasse o orgulho tomar conta, eu ia usar de força, porque eu sou pastor, eu sou autoridade, então eu ia manipular, imagina quantas pessoas já visitaram a nossa igreja, tanto aqui em Eldorado, quanto na ilha, quanto em Osório. Eu poderia usar de força, inventar alguma coisa, que eu vou dar a bênção, que eu vou fazer acontecer, se sair daqui vai perder. Podia falar um monte de bobagem, sim ou não? E as pessoas iam ficar com medo, iam olhar para o pastor, e por força. Por que eu estou falando por força? Porque está escrito aqui, não é para cuidar do rebanho com força. Eles têm que entender a palavra e aceitar voluntariamente.
Amém, irmãos? Ou seja, eu vou ensinar a Bíblia, a palavra, e você vai decidir obedecer e seguir a vontade de Deus por sua conta, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Ah, pastor, mas a minha vida está destruída e a vida do fulano. Irmão, eu sou limitado à minha vida. O que eu posso fazer por alguém que está com a vida ruim ou mal é orar, aconselhar à luz da Bíblia, interceder em oração, mas eu não posso tomar as decisões por aquela pessoa. E muitas pessoas, irmãos, usam disso para manipular pessoas e prender pessoas na igreja, porque ela diz que ela que vai resolver a vida de alguém. Lembra que a gente iniciou dizendo: quem exalta é Deus, não é alguém que vai te exaltar, não é o pastor, um homem que vai te exaltar. Quem te exalta é Deus. Então, se você ouvir a voz de Deus, Ele no tempo dele te exaltará. Diga glória a Deus. Então, nós não podemos dominar pessoas. Nós não fomos chamados para ser donos de alguém ou dominadores, como você vê um monte de manipulação religiosa por aí, pessoas usando a religião para manipular. Está escrito, não podemos. Agora vamos parar e analisar isso aqui. Vamos trazer para nós, nossa vida pessoal, familiar. Se diz aqui que o presbítero e o pastor não pode forçar ninguém a nada, e tem que ensinar e mostrar a direção. E chega a falar aqui também do exemplo. Quer ver? Vamos ler de novo. Versículo 2, ó. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, não é por dinheiro. Torpe ganância é ganância suja, torpe é sujo, mas de ânimo pronto. Agora diz assim, ó, nem como tendo domínio. Olha só que fala bem claro, ó, domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Amém, irmãos? Então o pastor não tem o domínio sobre a ovelha ou sobre o rebanho, que mandar e desmandar na vida da pessoa. O pastor vai ensinar, e aquela pessoa, por conta dela, voluntariamente vai aceitar ou não a vontade de Deus, a palavra de Deus. Amém, irmãos? Agora pense nisso que a gente falou. Eu não tenho que dominar, mas eu tenho que ensinar e mostrar o exemplo. Quem tem acompanhado o nosso ministério, vê que a gente fala muito sobre orar, sobre buscar o Espírito Santo, sobre se alimentar da palavra, que é um alimento para a nossa alma. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? E é o que a gente faz para se manter de pé. Eu não estou falando aqui que eu sou exemplo, sou perfeito, não é isso. Mas é o que a gente faz para estar de pé com Jesus. Quando a gente falha, o que a gente faz? Pede perdão e se levanta para procurar não errar mais. A gente está procurando sempre evoluir e fazer a vontade de Deus, agradar o Senhor. Diga glória a Deus. E é isso basicamente que a gente procura ensinar. Agora, o que a gente vê? Que muitas pessoas querem dominar outras e não ensinar e dar o exemplo. Vamos trazer então, como a gente falou inicialmente, para a nossa vida pessoal. Você cristão, você irmão, irmã, como é que você age com os teus familiares? Como é que você age com as pessoas que não estão aqui na igreja? Você parou para pensar? Aqui está falando que o presbítero, o pastor, não pode achar que tem o domínio da outra pessoa e fazer ela forçada a fazer as coisas. Dominar, ser orgulhoso. Eu que mando aqui, eu que domino. Claro que tem limite, O pastor é autoridade espiritual. A Bíblia chama o pastor de anjo da igreja. Então se eu decidir, por exemplo, fazer um culto especial, uma oração especial, aí é Deus dirigindo e as pessoas vão respeitar. Quem está compreendendo, pastor? Tem muitos que não querem, que não querem respeitar e sair da igreja, porque não querem se sujeitar à autoridade do pastor. Mas essa autoridade tem limite. Você está compreendendo? Nós não estamos falando aqui que o pastor é autoridade para administrar a igreja, o culto, a comunhão com Deus, a divulgação da palavra. Mas o pastor não é uma autoridade para mandar na tua vida, desmandar e dizer o que você tem que fazer ou não, pressionar você, forçar você a fazer alguma coisa. E isso não pode. Se está dizendo que o pastor não pode, para quem está dentro do rebanho, que dirá quem está lá fora.
Quantas pessoas se perdem porque alguém está lá querendo forçar ela a aceitar Jesus a goela abaixo? Ou ela estufa o peito porque eu sou de Deus e tu é dessa religião aí do diabo. Estufa o peito e diz, porque eu sou de Deus, porque eu estou na igreja, tu não está, tu é isso, tu é aquilo. E ela se acha superior e quer forçar o outro a aceitar Jesus também a goela abaixo, forçando ela a seguir os mesmos passos que aquela pessoa. Nós não podemos achar que temos o domínio sobre o outro. Nós não temos o domínio sobre ninguém. Nós temos o domínio da nossa vida, que Deus nos deu para a gente dominar e estabelecer a vontade de Deus. Amém, irmãos? Só que às vezes tem pessoas que ela deixa o orgulho entrar no coração e ela achar que ela pode mandar na vida de alguém e forçar alguém a fazer o que ela quer, porque afinal de contas ela é de Deus e o outro não é, e não sei o que, e aí ela vai lá e fica forçando, né? Tem uns até que querem forçar pessoas da nossa igreja a sair, né? Vai lá na casa visitar e encher os ouvidos das pessoas, querendo forçar a pessoa a sair da igreja, falando coisa, né, da igreja, falando isso, falando aquilo. Aí o que a gente vê são pessoas que estão usando de força. E nós devemos enxergar isso, irmãos. Você não vai ficar aqui forçado e você não vai ir para outra igreja forçado. Você tem que ir porque Deus dirigiu, se assim você quiser. É o Espírito Santo que tem que dirigir a tua vida. É Deus e não a força de alguém te empurrando. Como a mesma coisa falando pessoalmente. Na tua família, você não pode forçar o teu familiar a aceitar Jesus. Lá na tua casa, lá no trabalho, você não pode forçar ninguém a aceitar Jesus. Você tem que fazer o quê? Orar, quando possível aconselhar e dar o exemplo. Que você vem à igreja, que você tem comunhão com Deus, você mostrar que você não precisa da alegria dos vícios, mas sim a alegria de Jesus, que você é uma pessoa para frente, feliz, porque Deus é contigo. Diga glória a Deus. E não que você vai lá, porque isso aí é do diabo, porque não sei o que, tem que ir para a igreja ou perturbar, né? Tem uns aí que pegam pesado ainda, né? Que isso aí é do demônio. E aí a pessoa vai lá e solta o verbo, xinga a pessoa, querendo forçá-la a vir para a igreja. Irmão, nem o pastor era para forçar, como a gente vê por aí. Então pensa em nós evangelizando uma pessoa, um familiar, um ente querido, próximo, um amigo, um colega. Não pode ser forçado, porque nós não mandamos na vida dele. Nós temos que aconselhar, orar e mostrar o nosso exemplo, e acreditar que se é a vontade de Deus, Deus vai trabalhar naquele coração, porque ele pertence a Deus, o rebanho é de Deus, a alma pertence a Deus, não é nossa. Então nós vamos orar para que Deus trabalhe e possa trazer essa pessoa para Jesus. Diga glória a Deus. E fala mais também aí, fala de Jesus, né? No versículo 3, vamos ler de novo. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, que é Jesus, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amém? Então veja o que Deus está falando sobre se exaltar, ser exaltado por Deus. Lembra que é o mesmo assunto aqui, a gente está lendo os versículos anteriores. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, que ao seu tempo ele vai te exaltar. Qual é o tempo que Deus vai te exaltar? Quando você for levado à coroa incorruptível de glória, quando nós chegarmos à eternidade. Amém? Essa é a maior exaltação possível para uma pessoa, para um ser humano. Irmãos, cuidado com a exaltação do mundo. Tem muita gente aí que acha que movimento, que muitas pessoas, ou até mesmo muita riqueza, isso é ser exaltado por Deus. Lembre-se que o diabo ofereceu para Jesus na tentação do deserto a glória do mundo.
E Deus quer nos dar a glória eterna. Amém, irmãos? Não significa que você vê lá alguém famoso ou alguém lá aparentemente se dando bem, que está tudo lá, né, dando bem. Não significa que é Deus exaltando, porque até o diabo, que a Bíblia diz que ele é o príncipe desse mundo, ele oferece também exaltação. Você está compreendendo? Que adianta ser exaltado lá no mundo e não alcançar a glória eterna? Ser condenado depois. Lembra que fala nos versículos anteriores de domínio, fala de torpe ganância. Então você vê às vezes pessoas usando de domínio e de ganância e conseguindo alcançar coisas. Ou não, sim ou não? Sim ou não, irmãos? E nós vemos, às vezes tem potências aí que foram alcançadas através disso, de dominar e ganância. Só que é Deus ali? É a mão de Deus? É isso que nós devemos nos perguntar. Será que eu vou alcançar a eternidade? A glória eterna? Então eu quero sim ser exaltado, mas eu quero ser exaltado por Deus, não por uma glória carnal aí, humana, natural, onde é até mais algo diabólico que engana pessoas, porque não leva as pessoas a voluntariamente servir a Deus. Elas servem por força, por engano, por outros motivos, né, que fazem algo para dar para as pessoas, para elas poderem irem. Então não é dessa forma que a gente faz. A gente deve servir a Deus da forma correta, como a gente está vendo aqui na palavra. É realmente se colocando debaixo da mão dele, é seguindo a vontade dele, em nome de Jesus, amém? Então fala do sumo pastor, do pastor maioral, que é Jesus, e ele que é o nosso dono. Então é ele que vai agir na nossa vida quando nós realmente nos entregamos para ele, amém? Agora, pastor, tudo isso aí tem a ver com humildade, com respeitar as pessoas, as autoridades, o limite, cuidar da minha vida, do meu domínio. Olha o que diz aí, ó. Vamos continuar lendo, versículo 5. Diz aí: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, que é os mais velhos ou os mais experientes. Diga glória a Deus. Aos mais experientes. Aí diz assim, ó: e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade. Lembra do versículo que a gente iniciou? Humilhai-vos perante a mão de Deus. Só que não é só perante a mão de Deus. Tem muita gente aí que ela diz: não, eu sou humilde, pastor, eu aceito tudo que Deus fala, mas ela não respeita os outros, ela não respeita o seu limite. Eu já vi, contei hoje nos cultos, né, que eu já vi um pastor uma vez tirar um sapato e tacar na cabeça do auxiliar. Durante o culto, viu? Durante o culto, tirou o sapato, ou seja, humilhou ele. Ele não respeitou. O que diz aí? Sujeitai-vos uns aos outros. Então eu, como pastor, eu tenho que respeitar o meu limite. Eu vou dominar na minha casa, eu vou dominar no meu coração. Agora eu não vou dominar a tua vida. Você toma a decisão que você quiser. A mesma coisa serve para nós em casa. Você, maridão, você vai dominar a tua vida. Você não pode também tratar a esposa como uma escrava. Se a gente for para a Bíblia diz que o homem tem que se entregar pela esposa como Jesus se entregou pela igreja. Amém? Aí vice-versa. A mulher deve respeitar o marido, como a igreja deve respeitar a Cristo. Então, ou seja, não é eu que mando aqui, eu domino tudo e cala a boca, eu que faço tudo aqui, pronto. Não, eu vou respeitar a vontade da esposa. Se ela quer algo, se ela não quer, não é a minha vontade seja feita e pronto e acabou. Quem está compreendendo, pastor? E vice-versa. Sujeitai-vos uns aos outros. O que é sujeitar? Respeitar. Lembra que no final está dizendo aí: se revista de humildade. Tem gente que ela não é humilde para reconhecer as diferenças, que aquela pessoa tem um gosto diferente do dela. Não, é obrigada a gostar do mesmo que eu gosto. Tem que fazer o que eu gosto e pronto. Aí ela vai lá e quer dominar.
Lembra que está falando sobre isso. Isso é o orgulho. Irmãos, o maior pecado, né, que nós podemos dizer do diabo foi esse, de querer colocar o seu trono acima de Deus e querer dominar o céu. Ele quis ser mais do que Deus. E às vezes a pessoa aqui na terra quer ser mais do que os outros. Ela quer dominar na família, ela quer mandar na esposa, mandar no esposo, mandar no trabalho, dominar. Ela quer fazer que os outros se sujeitem a ela e ela dominar, e querer mandar e desmandar e obrigar os outros a fazer o que ela faz. E aqui está dizendo, tem que respeitar uns aos outros e se revestir de humildade. Eu tenho um limite. Eu tenho limite, o meu limite é a minha vida. Se o outro quer fazer outra coisa, a vida é dele. Amém, irmãos? E tem muita gente que confunde isso com amor. Tem gente que eu já vi dizendo assim, porque tu não me ama, por isso que tu não faz o que eu quero, né? Ou o que eu quero fazer, ou eu faço tal coisa e o fulano não gostou, acho que ele não me ama. Como assim? Você tem que entender que ele é uma pessoa diferente de você. Se você, por exemplo, fez uma brincadeira, para você pode ser legal, para ele não é. Tem que respeitar. Isso é humildade. Não, mas você tem que aceitar, porque que ele não me ama, por isso que ele não gostou da brincadeira, né? E aí às vezes dá briga, dá discórdia dentro da igreja, na família, sim ou não? Eu já vi gente brigando por causa de um churrasco, era para a família estar em paz, tudo tranquilo e tudo bem, a pessoa brigando por causa do churrasco, um querendo ser mais assador do que o outro, né? E se um, por exemplo, ia assar, o outro poderia até se oferecer, quer uma ajuda aí? Não, pode deixar, tá bom, vou respeitar o limite. É ele que vai assar. Se outra oportunidade eu tiver, eu vou pedir, na outra vez eu asso. Quem está compreendendo, pastor? Não, mas eu vou lá, vou meter o bedelho, como diz, meter a colher, e vou lá dizer, mas não é assim, não. Vai dar briga, eu tenho que respeitar aquela pessoa. Quem está compreendendo, pastor? Eu estou falando de coisas pequenininhas, mas a gente pode levar para tudo. Então está dizendo se sujeitar e se revestir de humildade. Leva para o lado da família. É a pessoa que vai respeitar o cônjuge, vai respeitar o filho, o limite dele. Às vezes a gente quer dominar um filho e quer exigir dele a mesma maturidade que nós que somos mais velhos. Às vezes a pessoa está lá com seus 40, 50 anos, 60 mais de idade, e olha para o filho que quer exigir dele, de uma criança ou de um jovem, a mesma maturidade que a pessoa tem com mais idade. E não é assim. Então a gente tem que ter um limite para saber que aquele jovem ou aquele filho vai ter um limite. Claro que a gente sempre está falando de criança, daí o pai e a mãe tem que dominar e fazer obedecer. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Tem que colocar de castigo, tem que fazer respeitar. Mas a gente está falando dos maiores, que a gente leu aqui, nós não temos o domínio. O que nós temos que fazer? Aconselhar, orar e dar o exemplo. Mostrar um exemplo para esse filho, para ele seguir o exemplo da comunhão com Deus, que ele vai ser abençoado. Amém, irmãos? Agora não nós queremos, obrigar ele a ser igual a nós, ou tomar as decisões igual a nós, ou fazer tudo igual. A obrigação, o domínio não cabe a nós, eles pertencem a Deus. Nós entregamos nas mãos de Deus, oramos, damos o exemplo, aconselhamos e confiamos que Deus vai ajudá-los. Amém, irmãos? Então leva isso para o lado de filho, traz isso para o lado de trabalho, irmãos. Meu Deus do céu, quantas pessoas eu conheço, eu já vi, já presenciei pessoas que eram para estar bem sucedidas em empresas, na sua vida profissional financeira, só que ela não sabe, como se diz aí, o seu quadrado, né? Ela ultrapassa os limites. Ela foi naquela função para estar ali, naquele quadrado, mas ela começa a olhar para o quadrado do outro e querer criticar o trabalho do outro. Daqui a pouco ela está lá falando lá para não sei quem, ou quando não é, às vezes a pessoa vai para trabalhar e vai falar da vida de todo mundo, quer saber da vida de todo mundo pessoal, sendo que ali é um trabalho, tem que ter limites. Eu tenho que saber o meu limite.
e respeitar o limite das outras pessoas. Eu não tenho que saber da vida dos outros, eu tenho que cuidar da minha vida. Se alguém me pedir conselho, eu vou dar o conselho, vou orar, vou ajudar, mas é a minha vida que eu tenho que viver. Quem está compreendendo, pastor? Eu, como pastor, não posso mudar a vida de ninguém. Eu posso aconselhar, mostrar o caminho e orar, e confiar que Deus vai ajudar, se a pessoa tomar as decisões certas. Diga glória a Deus. E a mesma coisa no dia a dia com qualquer pessoa. É o que a gente está falando aqui. Nós não dominamos a vida dos outros. Nós podemos orar, aconselhar, e ela voluntariamente tomar as decisões que agradam a Deus. A decisão é dela. Amém, irmãos? Então pensa no trabalho. Quantas pessoas se envolvem com fofoca? Ela foi contratada para ficar ali naquele quadrado, mas ela começa a ultrapassar os limites, achar que pode fazer outra coisa, sendo que ela podia pegar ali aquilo que é para ela fazer, e fazer o melhor como se fosse para Deus, que aí o patrão, Deus ia tocar. Lembra de ser exaltado, né? Daí daqui a pouco Deus ia tocar lá no patrão, ia ver que ela é uma pessoa boa, daqui a pouco ia estar abençoando ela, ou quem sabe, né, até levando para outro sentido, a pessoa podia prosperar em outra área, ou fazer mais coisas, né, crescer mais na vida profissional, financeira, mas a pessoa não entende que as coisas têm limites. Ela ultrapassa. Lembra que está dizendo? Sujeitai-vos uns aos outros e se revestir de humildade. E se eu não sou pago para cuidar do serviço do colega, eu vou cuidar do meu. Se eu for gerente ou coisa parecida, aí é outra história. Amém, irmãos? E quando não acontece, às vezes até da pessoa não ficar, analisar a sua vida, né? E realmente deixar o trabalho lá, né? Como assim, pastor? Tem gente que traz o trabalho para casa, os problemas para casa. Chega em casa com todos os problemas lá do trabalho e empurra tudo para cima da família, nervoso, irritado, brabo, como se isso fosse mudar alguma coisa lá. Isso é orgulho, irmão. Porque nós não podemos mudar nada lá no trabalho, se não somos o chefe ou o dono da empresa. Quem está compreendendo, pastor? Só que tem pessoas que ela pega toda aquela carga, bota nos ombros, como se ela fosse resolver a vida toda de todos os funcionários, todo o trabalho, sendo que cada um que vai tomar suas decisões e viver do seu jeito. Quem está compreendendo, pastor? O que eu posso mudar é o meu trabalho, é a minha área onde eu atuo. O que eu faço, sim, eu posso mudar. Amém, irmãos? Então pense nisso. É na área de trabalho, é na área familiar, é na área espiritual. Estabeleça o domínio de Deus. Não é seguir conforme nós queremos, é colocar a vontade de Deus, se revestir de humildade. Lembra que está falando, se revestir de humildade, se colocar debaixo da poderosa mão de Deus. Isso é se sujeitar uns aos outros. Então não é assim, eu sou humilde, eu vou na igreja, mas eu não aceito nenhuma opinião contrária. Eu, por exemplo, como pastor, você pode dar um conselho para mim. Você pode, pastor, quem sabe vamos fazer tal coisa. Você pode falar o que você quiser, eu vou lhe ouvir, vou orar, vou sentir se é a vontade de Deus ou não, e vou decidir. Mas tem gente que não aceita nada, ela não escuta nada de ninguém. Amém, irmãos? Tem gente que ela não escuta nada. Alguém fala para ela que eu que sei, que não sei o que. Ou seja, são pessoas orgulhosas. Nós devemos estar dizendo aqui, se revestir de humildade. Amém, irmãos? Pastor, será que isso aí é tão importante mesmo? Ser humilde de ouvir a Deus e ser humilde de respeitar os limites com as pessoas, pastor. Vamos ver a parte final do versículo aí. É forte, hein? Diz aí no versículo 5, na parte final, revestivos de humildade. Por quê? Por que tem que fazer isso? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça, favor aos humildes. Amém? A pessoa pode ser que ela ore 500 horas, que ela vá lá em Israel, né? E tem uns que acham que só indo lá em Israel para ser abençoado, sendo que é pela fé que a gente é abençoado. Mas tudo bem, cada um sabe do que está seguindo na Bíblia, né?
Ah, pastor, eu vou lá em Israel, eu vou lá no monte, mas continua orgulhoso. Deus resiste ao soberbo. Pode fazer o que quiser, se continuar com o coração orgulhoso, Deus resiste. Às vezes a pessoa não sabe porque não é atendida num pedido, numa oração, porque as coisas não andam para frente. Às vezes ela está lá com o coração orgulhoso, se achando superior aos outros que não são cristãos, ou achando que ela é a dona da verdade, que ela sabe tudo e assim por diante, não respeitando nada nem ninguém. O que a gente vê aqui? Deus resiste a essa pessoa que é orgulhosa, que não honra a palavra de Deus e não respeita o próximo. E aqui encerra dizendo: se coloque debaixo da poderosa mão de Deus, que Deus no seu tempo, no tempo dele, não é nem no nosso. Então nós temos também que entender que não é a gente que manda no tempo. Não é a gente vir na igreja hoje e dizer: é agora, se não vier essa semana eu estou fora da igreja, não vou mais, pastor. Se Deus não me abençoar agora, não quero saber mais. Não, a gente vai ser humilde para reconhecer, é o tempo dele. É no tempo dele, ele que tem o controle da nossa vida, não é nós. Se revista de humildade, diz aí. Por quê? Porque Deus resiste ao orgulhoso, mas ele dá graça, favor ao humilde, aquele que se coloca, se humilhando na presença de Deus. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Então é muito importante, irmãos, a gente entender essa palavra e saber que a gente pode dominar a nossa vida, os nossos limites. A vida do outro eu posso aconselhar, orar, interceder em oração, mas eu não posso dominar. Eu não tenho esse poder. Nós não temos o poder de vencer, de determinar que vamos viver mais dias ou menos dias. Nós não temos o poder nem de dominar o nosso dia de amanhã. Lembra lá em Tiago, que a gente já pregou outro dia, que tem pessoas que fazem projetos e dizem: eu vou fazer isso, isso e aquilo. E lá diz: isso é orgulho. Essa atitude é vaidade. Porque o que é a nossa vida? É como um vapor que sobe e logo desaparece. Em vez de dizer: eu vou fazer e acontecer, é dizer: se Deus quiser, se é a vontade de Deus, Senhor, dirige aqui a minha vida, eu quero fazer a tua vontade. Diga glória a Deus. Isso não é falta de fé, isso é humildade de reconhecer o domínio de Deus sobre a nossa vida. É o tempo dele e não o nosso tempo. É na hora que ele quiser nos exaltar que nós seremos exaltados. Diga glória a Deus. Agora, antes de orar, vamos dar um pulinho aqui rapidinho em Romanos, para a gente já encerrar a mensagem. Romanos capítulo 13. É forte, hein? Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Sujeitai-vos uns aos outros. Respeite o limite do outro. Amém? Não ultrapasse. Se o outro não quer que você faça algo, respeite. Ah, pastor, mas é porque ele não gosta de mim, porque ele não é o jeito dele. Ele não gosta, ele não quer, eu também vou pedir para ele não fazer algo que eu não gosto. Então um vai se sujeitar e respeitando ao outro. Diga glória a Deus. Não é a minha vontade, pronto, faz aí, eu quero e pronto. Não, isso é orgulho. E lembra que o maior orgulhoso da história é o diabo, que quis colocar o trono acima de Deus, quis dominar o céu, e por isso ele foi destituído da glória de Deus. Foi totalmente tirada a glória de Deus dele. Então a gente tem que ver, analisar a nossa vida para não cair nesse orgulho. A gente vê muitas pessoas caindo no orgulho. Vamos dar um exemplo de alguém bem famoso na Bíblia, que o Espírito Santo tocou para a gente falar hoje. Um exemplo de humildade, só citar aqui para você. Você já deve ter ouvido falar do José no Egito. Sim ou não? O José que foi vendido pelos irmãos, você lembra dessa historinha? Que é bíblica, real. O José foi vendido pelos seus irmãos e ele foi parar na casa do Potifar. E o Potifar era um idólatra,
era egípcio, tinha outros deuses. E ele chegou lá dizendo: eu sou hebreu, eu que sou o cara, você não é nada. Ele se sujeitou ao seu chefe, ao Potifar, e a Bíblia diz que por amor a José, Deus prosperava o Potifar. Exatamente essa palavra diz: por amor a José, Deus prosperava o Potifar. E que mais? Se ele prosperava, isso significa que o José prosperou, porque ele vivia ali. E ele foi colocado como chefe da casa, de toda a administração da casa. Amém, irmãos? Você acha que ele conquistou isso como? Com humildade, respeitando. Se eu estou aqui, vim parar aqui como escravo, vou me sujeitar ao meu chefe, ao meu dono naquela época. Só que mesmo naquela situação de escravo, Deus exalta ele e coloca ele de chefe da casa. Aí o que acontece? Vocês conhecem a história. A mulher do Potifar lá tenta ele, né? E a gente vê, irmãos, naquele momento, você imagina, eu fico pensando, né? Hoje eu citei esse exemplo. O José foi vendido pelos irmãos como escravo. O camarada não era escravo, então ele tinha tudo, né? Tinha até o paparico do pai, né? Que o pai mimava até inclusive ele, que os irmãos tinham ciúme. O camarada ficou sem nada, escravo. Deve ter sido judiado, humilhado. Aí ele começa a se tornar grande na casa do patrão, do dono. Tudo prosperando e ele reconhecido, sim ou não? Aí vem a mulher do camarada oferecer carinho, oferecer amor. Você acha que ele não foi tentado a cair? Você sabe o que ele falou? Ele era um homem normal, como qualquer outro. Quanto desprezo ele sofreu. Aí vem uma mulher oferecendo amor e carinho para ele. Ele podia pensar: vou cair agora com ela na gandaia e vou ficar de chefe da casa enquanto o patrão não vem. Eu mando já em tudo mesmo, vou agora ter a mulher do patrão. O que ele falou naquele momento para ela? Eu não vou pecar contra Deus e contra o meu Senhor. Isso é humildade. Ele reconheceu a autoridade de Deus e a autoridade do seu Senhor. Eu não vou pecar contra Deus e contra o meu Senhor. Aí você conhece a história, ela rasga a roupa dele, diz que ele tentou estrupá-la. Aí o que acontece? Ele vai preso. O José vai preso. Aí o que acontece lá na prisão? O José diz: eu estou injusto, vou fazer uma rebelião. É isso que o José faz? Não vou respeitar nada aqui nem ninguém. Não, o José baixa a cabeça para trabalhar. O que ele se torna? O chefe na prisão. O carcereiro coloca ele de responsável. Você acha que a prisão não melhorou? A qualidade de vida da prisão não melhorou? Tudo melhorou, porque o José baixou a cabeça e trabalhou com humildade. De lá da prisão, né, quem conhece a história, ele decifra sonho, e aí decifra o sonho do faraó. Da prisão, ele se torna governador do Egito. A autoridade, irmãos, no mundo, ele era a segunda maior autoridade do mundo. Ele era aquele que vendia, aliás, que comprava riquezas por comida, porque Deus deu o sonho lá para o faraó e ele decifrou 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Ele juntou comida 7 anos. Quando toda a terra tinha fome, ele tinha comida, e ele comprou a riqueza do mundo. O Egito era uma potência. Aí você pensa, ele era o governador, o segundo maior do Egito. Ele se tornou, e os irmãos dele aparecem. Ele foi orgulhoso, ele chutou os irmãos, ele mandou os irmãos serem escravos. O que ele faz? Perdoa os irmãos e manda trazer eles para ele poder dar o melhor para a família. Diga glória a Deus. Esse homem tinha todos os motivos para ser orgulhoso. Tanto lá na casa de Potifar, quer saber, estou de escravo aqui, vou cair na gandaia. Vamos planejar aqui, mulher, vamos matar esse teu marido aí. E vamos ficar de dono de tudo aqui. Ele podia cair, podia fazer o que ele quiser, podia de governador dizer: vocês me venderam como escravo, agora vocês vão pagar o preço, vão ser escravos também. E ele não trata os irmãos mal. O que ele faz? Ele se sujeita a Deus e libera perdão.
Isso é ser humilde. Amém, irmãos? Mesmo ali debaixo de mau tempo, ele fazia o que era certo, ele agradava a Deus. Isso serve para nós, com uma pessoa má na família, né, que nos trata como escravo, seja nesse sentido, né, que nos trata mal, seja levando para o lado de trabalho, a mesma coisa. Se nós fizermos como se fosse para Deus, honrando a Deus, Ele irá nos exaltar. Mas foi no tempo de Deus. No tempo de Deus, Deus exalta o José e coloca ele como o segundo maior do Egito, como governador do Egito. Diga glória a Deus. Então nisso a gente vê um dos maiores exemplos que eu considero de humildade, irmãos. Humildade de reconhecer a vontade de Deus e respeitar as autoridades que eram colocadas na vida dele. Por que eu estou falando isso? Porque é o que a gente vai ler aí agora, ó. Olha o que diz aí no versículo 1, capítulo 13, versículo 1. Diz aí: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem, que não se sujeitam, trarão sobre si mesmos a condenação. Amém, irmãos? E aqui está se falando de polícia, de espada, de magistrado naquela época, como se fosse um policial, a lei, né? Então traz para nós, irmãos, levando primeiramente para a igreja, né? A igreja, lembra em Apocalipse, Jesus manda 7 cartas, e as 7 cartas são dirigidas ao anjo da igreja, que é o pastor. Não que o pastor é alguma coisa, mas o pastor é uma autoridade espiritual aqui na terra. Quem realmente segue a Bíblia, né? A palavra de Deus, é uma autoridade aqui na terra. Como eu falei, tem pessoas que ela não respeita a autoridade do pastor, não respeita a administração do pastor, ela quer mandar, e aí se não faz a vontade dela, ela sai da igreja. Então, se sujeitar, diz ali, toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores. E isso é humildade. Amém, irmãos? Leva para o lado de família. Deus estabeleceu o marido como autoridade, a esposa também como autoridade, aos pais, lembra? Honrar pai e mãe também são autoridade. Os pais têm que ser respeitados, a autoridade. O marido é autoridade, a esposa tem que respeitar, né? Podemos dizer até que é o que a Bíblia ensina. E aí às vezes a esposa, né, em vez de orar, interceder, conversar, às vezes quer obrigar a vontade dela a ser feita, ou vice-versa, né? Então leva para o lado de trabalho. Quem é a autoridade no teu trabalho? É o chefe, é o gerente, ou é você mesmo? Então você tem que lembrar que como autoridade você tem que fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? Leva para o lado de você se sujeitar. Ah, pastor, mas é um idólatra, é um feiticeiro, é isso e aquilo. O José estava no Egito com pessoas idólatras, e ele se sujeitou e Deus honrou ele. Amém, irmãos? Então leva para o lado, né, em todos os sentidos. Até, vamos dar um exemplo, aproveitando que a gente está aqui, né, lembrando aí da separação das cadeiras na nossa igreja, né? Eu já passei por igrejas, eu não estou falando de igreja, estou falando de sentido de obedecer à autoridade. Amém, irmãos? Eu já passei, às vezes quando eu vou embora daqui, passo lá por Osório, e eu vi igrejas que estão grudadas as cadeiras, e as pessoas tudo grudada, uma do lado da outra, tirando fotos uma do lado da outra, todo mundo grudado. E o que é a autoridade, que é a saúde, o Ministério da Saúde, os médicos, eles estabeleceram separação das cadeiras, álcool gel, máscara, distanciamento, sim ou não? Até eu visito algumas pessoas doentes, né? Eu comecei a diminuir o tempo que eu visito as pessoas, a ida lá. Eu não visito ninguém, por exemplo, que não me pede
pede. Muitas pessoas, quem é membro da nossa igreja, tem o telefone do pastor. Então quer dizer, eu vou visitar se a pessoa não me pediu? Se está todo mundo dizendo fique em casa, não visita, sim ou não? Quem está compreendendo, pastor? Não, mas eu tenho fé, pastor. Eu tenho fé, mas eu tenho domínio da minha vida. Eu posso ter fé para mim. Eu não vou obrigar outra pessoa a crer da forma que eu creio. Nós, por exemplo, não estamos saindo de porta em porta para evangelizar. O trabalho de evangelização momentaneamente está sendo feito pelo Face, divulgação da palavra, é na igreja, amém, irmãos? Então a gente não pega e sai batendo de porta em porta, porque a orientação fique em casa, exceto que agora, né, tá louco, só Jesus, né? A política agora pode, né? Os trabalhadores antes passando dificuldade não podiam sair, agora o político pode, mas isso aí é outra história. Isso aí é outra história, só Deus que vai julgar tudo isso aí, né? Porque vão prestar conta também, né? Quebraram muitas empresas, muitas famílias foram prejudicadas, agora eles estão liberando. Por quê? Porque é para eles, né? Mas Deus vai julgar também. Lembra que a autoridade é instituída por Deus, mas é cobrada por Deus também, amém, irmãos? Agora o que a gente faz? A gente respeita a autoridade. O médico disse isso. Vamos levar para o lado da saúde. O médico disse que você tem a diabetes, né? Que você fez o exame e tem diabetes. Agora você vai olhar o exame, o médico falou isso, e você vai fazer pouco caso. Não, eu não tenho nada, eu tenho fé. Aí vai continuar comendo leite condensado. Uma caixa de leite condensado. Pastor, o médico disse que eu tenho colesterol. Não, mas eu tenho fé. Aí vai continuar comendo banha pura. Vai continuar extrapolando e achando que não dará, que Deus vai te abençoar. Aqui que a gente acabou de ler, as autoridades foram estabelecidas por Deus. O próprio Jesus, ele usa a expressão que os médicos não são para os sãos, e sim para os doentes. Então nós devemos orar contra a doença, em nome de Jesus, repreender, expulsar. Mas se eu ainda continuo com sintomas, eu vou procurar um médico e orar: Deus, usa esse médico aqui para me resolver esse problema e ficar curado. Amém, irmãos? Só que se a autoridade diz que eu tenho a pressão alta, mas eu continuo usando sal e dizendo que eu tenho fé, eu estou contra a autoridade. Eu estou fazendo errado. Quem está compreendendo, pastor? Então nós devemos respeitar a autoridade, que é a saúde. Se estabeleceu-se normas por causa dessa pandemia, como que a gente vai, como igreja, burlar essas normas e fazer o que a gente quiser? Se eles estabeleceram distanciamento, né, redução, não ficar lá se visitando e coisa e tal, eu vou prejudicar pessoas e não vou nem me preocupar. Cadê sujeitai-vos uns aos outros? Cadê o amor verdadeiro? Não, o que importa é eu fazer o que eu quiser. Não importa a autoridade, não importa. Leva para o lado de polícia, né? Outro dia eu já contei aqui que uma vez quando eu tinha um carro que era ex-táxi, né? Que a gente até trocou pelo terreno aqui, né? Da igreja de Eldorado, deu ele como parte de pagamento. E ele era pintado ainda da cor de táxi. E aí roubaram um táxi lá em Tramandaí. Você acha que o policial me parou calminho? Ele me parou com arma em punho. Ele ligou lá as sirenes, eu parei, ele já com a arma em punho saiu já apontando para mim. E eu calmo, tranquilo, não devo nada para ninguém. Amém, irmãos? Parei ali, ele até me elogiou, falou: o senhor continua calmo, assim, tranquilo e tal. Eu ia brigar com ele, irmãos. E se eu fosse realmente um bandido e eu poderia atirar nele e sair correndo? E ele não tem família, ele não tem a vida dele, eu tenho que respeitar a autoridade. Quem está compreendendo, pastor? Se ele abusar, ele vai ser cobrado. Se não for pela lei, vai ser pela justiça de Deus. Amém, irmãos? Agora ele é a autoridade. Como é que eu vou agir errado? Aí às vezes tem pessoas que ela está com um monte de coisa atrasada no carro, um monte de coisa atrasada, e ela diz: ai Deus, não deixa me prenderem. Ou se prender o carro, ela cobra de Deus: ai Deus, por que o senhor deixou prender o carro? Respeita as autoridades. Você tem que pagar as coisas em dia, você tem que estar com a tua vida em dia. Diga glória a Deus. Quem está compreendendo, pastor? Então respeita, está dizendo aqui: toda a alma esteja sujeita às autoridades.
autoridades superiores, seja civil, seja levando para o lado de família, respeitando as autoridades, pai, mãe, tudo que Deus estabelece, os outros, né, como a Bíblia fala, respeitando no trabalho que é instituído, autoridades, né, eu não posso pegar e ficar lá só porque o chefe lá é não sei de qual religião, eu sou melhor que ele, vou brigar, vou bater de frente, não, vou respeitar, é autoridade aqui, eu vou ficar no meu limite, naquilo que compete a mim eu vou mandar, vou dominar, vou abençoar, o que não compete a mim eu vou entregar na mão de Deus, amém, irmãos? Então está dizendo aqui, respeitar a autoridade, e quem não respeita, mais uma vez fala, traz sobre si condenação, problema, sofrimento, destruição. Por quê? Lembra do início? Deus resiste ao soberbo. Deus nos chama para a gente ser humilde, amém, irmãos? Humilde não no sentido de ficar sendo pisoteado pelas pessoas, mas o humilde de colocar a vontade de Deus e respeitar a vontade do próximo. Se o outro, eu estou ultrapassando o limite, eu tenho que voltar para trás. Se eu fiz algo que a pessoa não gostou ou não quer, por que eu vou ficar insistindo em fazer aquilo que ela não gosta? Eu vou respeitar. O meu limite é a minha vida, em nome de Jesus, amém, irmãos? Diga glória a Deus. Então lembre-se, quem for humilde, Deus irá exaltar, e é Deus que vai nos exaltar em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Fica de pé se você pode. Guarde essa palavra no teu coração. Vamos respeitar as autoridades superiores, tudo que Deus estabeleceu, e Ele vai nos honrar em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os teus olhos, Pai. O Senhor nos mostrou aqui na Tua palavra hoje a importância de respeitarmos as autoridades superiores, Pai. E é isso que nós queremos, Senhor, é respeitar, Pai, a Tua palavra, que é a autoridade superior, porque nós não devemos obedecer sonhos, ideias de alguém, ou até mesmo alguém que quer nos forçar a alguma coisa. O que é autoridade máxima na nossa vida é a Tua palavra, Pai, e é a Tua palavra que nós nos sujeitamos, queremos obedecer, queremos seguir a Tua vontade, e da mesma forma queremos seguir a Tua vontade, mas não impor aos outros que eles também sejam forçados a seguir, ou até mesmo agindo, meu Deus, achando que somos melhores porque temos o Senhor. Então venha, Pai, neste momento, tirando do nosso coração todo o orgulho, toda a soberba, toda a vaidade, todo pensamento e sentimento que não Te agrada, Senhor. Faz uma limpeza espiritual no nosso coração, na nossa mente, porque, Pai, quem vai nos exaltar não é um homem, não é uma religiosidade. O que vai nos exaltar é o Senhor, é nós andarmos humildemente aqui nesta terra, fazendo a Tua vontade e respeitando o nosso próximo, aqueles que estão na nossa volta. Então vem agora, Senhor, arrancando toda a vaidade, orgulho, soberba, toda a cegueira espiritual, até mesmo que possamos entender que não conseguimos acrescentar nenhum dia à nossa vida, e só o Senhor pode abençoar a nossa vida. Então, Pai, nós devemos entender que somos limitados, que o nosso corpo não é imortal, mas o nosso corpo vai morrer, é mortal, apenas a nossa alma é eterna. Então que possamos nos colocar, meu Deus, no nosso lugar, na nossa posição, aonde o Senhor quer que estejamos, e assim, com humildade, fazendo a Tua vontade, praticando aquilo que o Senhor nos ensina. Então vem agora, Pai, vem sobre todos aqui, e que tudo que cega, sentimentos que atrapalham, mágoa que cega, ressentimentos, vontade de se vingar, o Senhor conhece todos os corações, Pai, cada um de nós, que todas as trevas que tentam nos enganar, nos cegar,